Olá! Hoje é o capítulo 25. Nada conseguia acalmar a cólera de Shenar. Pela 10ª vez, a rainha se recusara a associá-lo de forma mais direta à gestão dos assuntos do Estado, sob o pretexto de que Sete não dera qualquer ordem precisa nesse sentido. A posição de sucessor do faraó não lhe dava o direito de tomar parte em processos demasiado complicados para ele. O filho mais velho do rei submeteu-se à vontade da mãe e disfarçou o seu descontentamento. Compreendeu, porém, que a sua rede de amigos e de informantes era ainda demasiado fraca para contra-atacar Touia de forma eficaz. Em vez de se resignar a esperar, Shenar decidiu trabalhar mais em seu próprio benefício. Sem ostentação, convidou para jantar diversas personalidades influentes da corte ligadas às tradições e desempenhou o papel de um anfitrião modesto, desejoso de conselhos. Pondo de lado toda a arrogância, apresentou-se como um filho modelo, cuja única ambição era seguir os passos do pai. O discurso de Shenar agradou muito. Seu destino, que já estava traçado, conquistou assim numerosos partidários. Constatou, no entanto, que a política estrangeira lhe escapava. Apesar de os contatos comerciais com os outros países, mesmo hostis, continuarem a ser o seu objetivo primordial. Como conseguir tomar conhecimento da situação exata das relações diplomáticas sem ter no seu campo um homem competente e disponível? Receber as informações dos comerciantes não bastava, pois estes raciocinavam a curto prazo e ignoravam as intenções reais dos seus governantes. Convencer um diplomata próximo de Sete a trabalhar para ele. Solução ideal, mas quase utópica. No entanto, Shenar tinha necessidade de informações de primeira mão, a fim de desenvolver a sua própria estratégia e estar pronto no momento oportuno para modificar radicalmente a política egípcia. O termo traição veio-lhe à mente, mas até o divertiu. Quem o trairia, a não ser o passado e a tradição? Do alto do planalto rochoso de Serabit el-Kadim, avistava-se uma sequência de montanhas e vales, cuja desordem perturbava a alma. Naquele caos de hostilidade perceptível, apenas a montanha das turquesas proporcionava uma paz reconfortante. Ramsés olhava a seus pés estupefato. A preciosa pedra azul, presente nos veios do planalto, quase aflorava à superfície. Noutros locais, mostrava-se menos acessível. Gerações após gerações, os mineiros tinham cavado galerias e passagens subterrâneas onde guardavam as suas ferramentas entre duas expedições. O local não tinha qualquer instalação permanente, porque a extração das turquesas não podia ser realizada na estação quente, sob pena de as verem perder a cor e se decompor. Os antigos
orientaram os novos e lançaram-se rapidamente ao trabalho para poderem permanecer o menor tempo possível naquele lugar perdido. Instalaram-se em cabanas de pedra que resistiam razoavelmente ao frio noturno e calafetaram-nas com cuidado. Antes do início da campanha de trabalho, o faraó celebrou um ritual no pequeno templo de Hathor, invocando o auxílio e a proteção da deusa do céu. Os egípcios não vinham ferir a montanha, mas apenas recolher o fruto da sua gravidez, a fim de o oferecerem aos templos e de fazerem com ela joias que transmitiriam a beleza eterna e regeneradora da soberana das estrelas. Em breve, ressoaram buris, malhos e escopros, acompanhando os cantos dos mineiros, divididos em várias equipes. Sete em pessoa os encorajava. Quanto a Ramsés, examinou as estrelas erguidas no local, prestando homenagem às forças misteriosas do céu e da terra, e recordando as façanhas daqueles que séculos antes haviam descoberto enormes pedras preciosas. Moisés levava muito a sério o seu papel de intendente e assegurava-se do bem-estar de todos. Nenhum trabalhador sofria de fome ou sede. Em nenhum altar faltava incenso. Visto que os homens prestavam homenagem aos deuses, estes ofereciam-lhes maravilhas, como aquela turquesa gigante que um jovem mineiro ergueu nas mãos afortunadas. Devido à configuração do lugar, a expedição não receava qualquer ataque de surpresa. Ninguém poderia escalar as encostas íngremes que conduziam ao planalto sem ser notado pelos vigias, o que facilitava muito a tarefa de Ramsés. Nos primeiros dias, exigiu uma disciplina férrea, mas compreendeu que era até ridícula. Mantendo as exigências de segurança, permitiu aos soldados descontraírem-se e fazerem longas cestas que tanto apreciavam. Incapaz de suportar a ociosidade, tentou auxiliar Moisés, mas o amigo mostrou-se intratável, desejando assumir sozinho a sua função. O príncipe também não teve sorte junto aos mineiros. Desaconselharam-no uma longa permanência nas galerias, até que Baghan, irritado, lhe ordenou que se contentasse com o posto que lhe fora atribuído e não perturbasse o bom andamento do canteiro de obras. Ramsés passou a ocupar-se dos seus subordinados e apenas deles. Interessou-se pela sua carreira, pela sua família, ouviu-lhes as suas queixas, rebateu algumas das suas críticas, aprovou outras. Eles desejavam melhores reformas e maior reconhecimento do Estado em relação aos serviços prestados em condições muitas vezes difíceis, longe da sua terra natal. Poucos tiveram ocasião de travar qualquer batalha, mas todos tinham sido chamados para as pedreiras, nos grandes canteiros de obras ou em expedições como aquela. Apesar da dureza da tarefa, sentiam-se orgulhosos da sua profissão. E quantas fabulosas recordações para contar, as daqueles que tinham a sorte de viajar em companhia do faraó. Ramsés observou.
Aprendeu a conhecer o trabalho cotidiano de um canteiro de obras. Apreciou a necessidade de uma verdadeira hierarquia, baseada nas competências e não nos direitos. Distinguiu os corajosos dos preguiçosos, os perseverantes dos desmotivados, os silenciosos dos faladores. E o seu olhar regressava sempre às colunas erguidas pelos antepassados, àquela verticalidade exigida aos que construíam o sagrado no coração do deserto. São perturbadoras, não é verdade? O pai surpreendera-o. Vestido com uma simples tanga, idêntica às que usavam os seus distantes homólogos do antigo império, não deixava por isso de ser menos faraó. Da sua pessoa emanava um poder que fascinava Ramsés em todos os encontros, e não tinha necessidade de nenhuma indumentária distintiva. Bastava a sua simples presença para impor a autoridade. Nenhum outro homem possuía tal magia, pois todos utilizavam artifícios ou falsas atitudes. Sete aparecia e a ordem substituía o caos. Estão me incitando ao recolhimento, confessou Ramsés. São palavras vivas. Ao contrário dos humanos, não mentem nem traem. Os monumentos de um destruidor são destruídos. Os atos de um mentiroso permanecem efêmeros. A única força do faraó é a lei de Maat. Ramsés ficou perturbado. Aquelas palavras foram dirigidas a ele? Teria destruído, traído ou mentido? Teve vontade de se levantar, correr até a borda do planalto, descer a encosta e desaparecer no deserto. Mas que falta cometera? Esperou por uma acusação mais precisa, mas esta não veio. O rei contentava-se em olhar à distância. Shenar. Sim, tinha certeza de que o pai aludia a Shenar, sem o nomear. Tomara consciência da sua traição e prevenia assim Ramsés da sua verdadeira posição. O destino mudava de novo. O príncipe estava convencido de que Sete iria referir-se a ele, e sua decepção foi tão grande como a sua esperança. Qual a finalidade desta expedição? Ramsés hesitou. A simplicidade da pergunta ocultaria uma armadilha. Levar turquesas para os deuses. São indispensáveis à prosperidade do país? Não, mas como dispensar a sua beleza? O lucro nunca deve estar na origem da nossa riqueza, porque a destruiria do interior. Privilegia em todos os seres e em todas as coisas aquilo que constitui o seu prestígio, quer dizer, a sua qualidade, o seu esplendor e o seu gênio. Procura o que é insubstituível. Ramsés teve a sensação de que uma luz penetrava no seu coração e lhe dava força. As palavras de Sete gravaram-se nele para sempre. Que tanto o pequeno como o grande recebam do faraó a sua subsistência e a sua justa ração. Não negligencie um em detrimento do outro. Aprenda
é persuadi-los que a comunidade é mais importante do que o indivíduo. O que é útil à colmeia é útil à abelha. E a abelha deve servir a colmeia, graças à qual vive. A abelha, um dos símbolos que serviam para escrever o nome do faraó. Sete falava da prática da função suprema, revelando pouco a pouco a Ramsés os segredos da profissão de rei. A vertigem novamente. Produzir é essencial, continuou Sete. Redistribuir ainda mais. Uma abundância de riqueza em benefício de uma casta provoca infelicidade e discórdia. Uma pequena quantidade bem partilhada espalha a alegria. A história de um reinado deve ser a de uma festa. Para que assim seja, nenhum estômago pode ficar com fome. Observe, meu filho, continue a observar, porque se não for uma vidente, não compreenderá o sentido das minhas palavras. Ramsés passou a noite em claro, com os olhos fixos num filão de pedra azul que aflorava numa das extremidades do planalto. Suplicou a Hathor que dissipasse as trevas em que se debatia, tão leve como uma pequena palha. O pai seguia um plano determinado. Mas qual? Ramsés deixara de acreditar no seu futuro de monarca. Mas então, por que Sete, considerado reservado em confidências, o favorecia com tais ensinamentos? Talvez Moisés tivesse compreendido melhor as intenções do soberano, mas o príncipe lutaria sozinho e traçaria o seu próprio caminho. Pouco antes da madrugada, uma sombra saiu da galeria principal. Sem a luz da lua, Ramsés teria acreditado no aparecimento de um demônio com pressa de se meter numa toca. Mas aquele demônio tinha forma humana e apertava um objeto ao peito. Quem é você? O homem imobilizou-se um instante, voltou a cabeça na direção do príncipe e depois correu para a parte mais acidentada do planalto, onde os mineiros tinham instalado apenas uma cabana de arrecadação. Ramsés lançou-se em perseguição do fugitivo. Pare! O homem acelerou, e Ramsés também. Ganhou terreno e alcançou o estranho personagem antes que ele mergulhasse pela encosta escarpada. O príncipe saltou e agarrou-o pelas pernas. O ladrão esperneou, sem largar o fardo. Agarrou uma pedra com a mão esquerda e tentou esmagar o crânio do seu agressor. Com um golpe de cotovelo na garganta, Ramsés fê-lo perder o fôlego. O homem conseguiu, no entanto, levantar-se, mas perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Um grito de dor, mais outro, e depois o barulho de um corpo caindo de rochedo em rochedo e se imobilizando no fundo da encosta. Quando Moisés o alcançou, o fugitivo estava morto, ainda apertando no peito um saco cheio de turquesas. O ladrão não era um desconhecido. Tratava-se do carreiro que, quando da caçada no deserto, conduzira Ramsés para uma cilada que quase lhe custara a vida.
E que, se não me falha a memória, tinham dito que estava morto. Não é? Olha isso. Muito bem. Que coisa, não? Até o próximo vídeo, até o próximo capítulo. Será que alguém conhecia esse personagem aí? Vamos ver. Tchau, até lá, até o próximo vídeo.